Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia e doutora em ética e filosofia política. No vídeo de hoje eu quero falar sobre responsabilidade. O que é responsabilidade? E esse é o vídeo que eu escolhi para postar à véspera das eleições municipais e substituir um vídeo que eu queria colocar sobre o que é falácia parte 2. Eu vou postar outro dia, porque eu acho que a gente tem que discutir que as pessoas que representam a gente não representam só por questões técnicas. E a gente tem que pensar um pouco melhor sobre o que são as nossas possibilidades de escolha e qual é a razão que tem que operar nessa escolha. Então eu quero falar de responsabilidade, porque responsabilidade significa justificar uma escolha e ter possibilidades de escolha para justificar. Quando a gente não tem escolhas e alternativas, não é nossa responsabilidade, certo? Vamos lá. E aí, eu quero começar aqui com um exemplo. Por que eu escolhi esse termo para falar de eleições municipais? Porque muita gente acha que, bom, nenhum dos candidatos me representa, eu não vou votar em ninguém, eu vou anular voto e assim por diante. Mas isso também tem uma consequência. Então eu quero que vocês entendam que todas as nossas ações têm consequências. Tem consequências que a gente consegue prever, né? E aí é de nossa responsabilidade quando a gente tem a noção dessa previsão, quando a gente tem noção do que está envolvido, pensar nessa consequência, antever e fazer uma ação, então, que seja, né, harmoniosa para as boas consequências. Mas, às vezes, a gente não tem exatamente a escolha para a melhor consequência, né? Então as pessoas dizem, não tem nenhum candidato que me representa completamente e tudo mais. E acaba não votando. Mas com isso, alguém vai ser eleito. E essa pessoa que vai ser eleita vai te representar de uma maneira ou de outra. Então, mesmo que você escolha não votar em alguém ou não pesquisar quem é essa pessoa, vai ter uma consequência. E às vezes, se você se nega a votar num candidato que é mais próximo ao que você acredita, aquele que está mais longe do que você acredita acaba ganhando as eleições, né? Então, eu acho que essa é uma coisa importante a se pensar. Tô falando isso porque eu conversei com algumas pessoas essa semana que me disseram isso, que não queriam votar. E aqui no caso de Florianópolis, essas pessoas que não votariam e deixariam de dar o voto para uma posição, né, melhor que a gente tem uma alternativa, né, interessante para votar. E quando a pessoa escolhe não votar, significa que então a gente vai permanecer com o prefeito que nós estamos atualmente. Porque ele está na frente, né, nas pesquisas, então a gente não consegue ter força nem para ir para um segundo turno. Então isso é importante de lembrar. Se nós temos noção disso, e essa pessoa com quem eu conversei, né, depois disso, teve noção do cenário, porque a gente conversou. Então, os diálogos, eles promovem também essa possibilidade da gente perceber as consequências, de perceber as alternativas. Então, faz parte desse processo, que é um processo racional, de deliberação, né, um tipo que a razão se coloca de fazer boas escolhas, de justificar. Não é simplesmente escolher a deliberação, não é simplesmente fazer uma escolha aleatória. Deliberar significa escolher com justificativas. E é isso que é nossa responsabilidade. Então, todos nós temos responsabilidade enquanto o coletivo de que nossas escolhas, nesse caso das eleições municipais, sejam feitas de acordo com uma deliberação, ou seja, uma justificativa, né? Pensando todas as consequências e todos os cenários. Então, outra coisa que eu quero que vocês lembrem é que quando a gente tem, por exemplo, né, entre dois candidatos para escolher, e enfim, a gente tem que escolher um desses dois candidatos, né, no caso do segundo turno, a nossa responsabilidade não tá fora dessa estrutura. Depois a gente pode
conversar em ações que a gente pode fazer em outro momento, mas aqui o exemplo, né, tá bem fixado numa escolha que a gente tem que fazer assim direta nesse caso, no tempo presente. Então não é nossa responsabilidade exatamente tudo que foge aquelas duas escolhas. Nós temos duas alternativas e a nossa responsabilidade está em escolher entre uma e outra. É diferente de quando a gente vai no mercado, por exemplo, e a gente tem uma infinidade de alternativas, como por exemplo, fazer compras vegetais ou de origem animal, de grandes ou pequenas empresas, comprar num hortifruti direto do produtor ou numa grande rede. Tudo isso, se nós temos a alternativa, se nós temos condições materiais para fazer essa escolha, é de nossa responsabilidade. Mas nós temos aí outros cenários, vários cenários, né? Não sei se ficou um pouco confusa essa parte. Mas o que eu quis dizer é que pra gente fazer uma escolha e aí ser responsável por aquela escolha, a gente tem que entender que nós temos alternativas. No caso do mercado, tem gente que não tem alternativa em comprar em outros lugares. Tem gente que não tem alternativa material, não tem dinheiro, ou não tem conhecimento, ou não tem acesso, porque tem que ter uma condição, uma estrutura para que a gente possa, de fato, escolher. Então, o que nós somos responsáveis? Pelos atos e consequências que são possíveis a nós. Então, falar de responsabilidade individual, que é o que está no nosso alcance, sempre está junto de uma responsabilidade também estrutural, né? Que é de nos dar condições materiais e possibilidades de termos acesso às escolhas. Se nós não podemos escolher, se nós não temos como escolher entre um ou outro, isso não pode fazer parte da nossa responsabilidade, porque, enfim, tinha que escolher entre um e outro, né? Mas, de toda maneira, os atos terão consequências. Então, se a gente pode refletir, a gente deve refletir, né? E esse dever que tem a ver com essa responsabilidade, porque as consequências irão acontecer e é importante que as consequências, então, sejam boas para o coletivo. E, nesse sentido, é nossa responsabilidade para com o coletivo que as nossas escolhas sejam deliberadas. Certo? E deliberação significa que não é uma razão pura, matemática operando. É uma razão que consegue olhar os contextos, que consegue olhar muitas maneiras em que aquela situação pode ocorrer. Eu espero que vocês tenham um final de semana bom e que nós conseguimos fazer alguma mudança e escolhas responsáveis nessas eleições. Um beijo, até a próxima. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal.